Salve nação rubro-negra, é o canal do Leão. Hoje vem entrevistar essa figura icônica, né? Nesses mais de 119 anos do Vitória, que é Paulo Carneiro. Ele dispensa a apresentação, é conhecido entre 10 a cada 10 torcedores do Vitória, mas por outro lado, longe de ser uma unanimidade, né? Paulo Carneiro, primeiro, obrigado por aceitar nosso convite aqui. Seja bem-vindo ao canal do Leão. E você é a minha casa. Convidei para participar dessa entrevista também aqui meu seguidor, amigo, designer, né, Matheus Vinícius, que mesmo com pouca experiência na frente das câmeras, topou aqui o desafio de vir entrevistar aqui comigo, me ajudar nessa missão hoje aqui de entrevistar Paulo Carneiro. Seja bem-vindo também, Matheus. Obrigado, Alex, pelo convite. Um abraço aos seguidores do canal, o Paulo também. Prazer recebê-lo aqui, Matheus, e lhe conhecer pessoalmente. Para quebrar o gelo, eu vou perguntar aqui primeiro para você, que você fizesse um breve resumo de sua passagem do Vitória, desde o primeiro dia que você entrou no Vitória até o último dia, o dia que você saiu do Vitória. Eu acho que eu entrei no Vitória antes, na barriga de minha mãe. Isso vai lá para 1950, 51, porque 5 anos antes meu pai jogou no Vitória. Meu pai foi interventor do Vitória, meu pai foi dirigente, meu pai foi árbitro na Bahia de Bavis. Então minha história no Vitória vem muito antes. Sou engenheiro mecânico, graduado, e minha família até hoje me cobra de eu ter largado a minha profissão tão jovem, tão cedo, e modéstia à parte, com tanto êxito, para me envolver num clube que eu sentava num banco de Kombi. Em 89 eu assumi a direção de futebol do Vitória. Ganhamos o segundo bicampeonato logo do time do Bahia, campeão brasileiro. O ano que o Bahia foi campeão, embora o campeonato do Bahia fosse de 88. Mas foi disputado em 89 e nesse mesmo semestre ele perdeu da gente a decisão do campeonato. Em 90 nós ganhamos o campeonato também ganhamos do Bahia, que foi um hexagonal, e nós ganhamos do Bahia 2 vezes e fomos para a final com o Fluminense. Então eu entrei no Vitória dessa forma, mas entrei para ajudar o Vitória no patrimônio. Como eu era engenheiro, sou engenheiro, o Vitória vivia um momento sempre de crise institucional, não financeira, porque o clube era tão pequeno, que a dívida era proporcional ao seu tamanho, é sempre assim. Ele tinha crises de identidade institucional, parecidas com a de hoje. Mas eu pensei em ajudar o clube não tinha nada na toca. E eu pensei em fazer uma bomba para um poço artesiano, que o Vitória tinha bomba imersa e os ladrões de Canabrava roubavam. Aí eu projetei uma bomba submersa, prova de ladrão. E aí projetei uma bomba ebara japonesa, arranjei uns amigos para fazer uma vaquinha, comprei a bomba e instalei o poço artesiano para o Vitória ter água. Porque o Vitória também não tinha luz. Isso que ano? 89, 90, o Vitória estava fazendo 90 anos, não tinha água nem luz. Nem lugar para eu sentar. Você não era presidente ainda? Não, eu era diretor. Ademar era um herói, um dos heróis. Pegou o clube no meio de uma grande crise. E então eu estava assumindo, o clube não tinha estrutura nenhuma. Ali era o lixo de Salvador. Na época que tinha a desova das moscas, você não andava direito na toca porque as moscas batiam em seu rosto. Esse era o clube que queria ganhar a hegemonia da Bahia, era impossível. Não tinha estrutura, a segurança no estádio era feita por cachorro, porque não tinha dinheiro para segurança. Então a Vitória foi construída assim. É por isso que nós exigimos respeito das pessoas, porque nós sabemos o que construímos. Não foi só eu. Nós todos. Eu me dediquei realmente de corpo e alma, larguei tudo e me dediquei ao Vitória. Talvez por isso eu tenha aparecido mais e fiquei presidente muitos anos, né? Isso tudo tem uma dimensão maior de exposição da sua imagem. E por aí foi, o Vitória se tornou um clube vencedor, eu vou ter que encurtar essa resposta, muita gente, essa juventude já sabe, o Vitória se tornou um clube vencedor, né? Já na década de 90 já ganhou 6 títulos e o Bahia só ganhou 4, foi 2 vezes uma semifinal de brasileiro, uma final e sem televisão. Eu queria saber como é que essa turma ia administrar o Vitória hoje sem televisão, sabe? Eu ia dar muita risada. No ano passado, 76% da receita do Vitória vinha da TV. Eu não tinha nada. Aí botamos o estádio para funcionar, que estava inacabado. Nós inauguramos o estádio sem iluminação. E depois, em 94, nós inauguramos com a iluminação. E aí a década de 90 realmente é a década de ouro da história do clube, né? Só não foi mais de ouro porque não ganhamos o título nacional. E só não ganhamos porque o clube não tinha estrutura nenhuma. Eu tinha que vender jogador todo ano, 1 a 2 jogadores no máximo. Mas tinha que vender porque não tinha como... Você tinha um déficit orçamentário de 4 a 5 milhões todo ano. Se você baixasse o orçamento, você caía. Se você aumentasse, você não tinha dinheiro para pagar. Aí no final do ano, a gente tinha que vender um jogador para cobrir esse déficit. Essa história de dizer que eu vendia jogador para construir o Vitória não é bem verdade. Uma parte era para construir, então não tinha campo para treinar. Treinava na penitenciária Lemos de Brito, aquele campo de cima que chamam de Perônio, era o único campo que tínhamos, um campo semi-oficial, né, de 90 por 40, e o campo oficial é 105 por 70. E a gente jogava ali, mas não tinha dinheiro daí para
fechar as telas. No departamento médico nós não tínhamos uma caixa de remédio, daí nós fizemos um departamento médico novo, estruturamos tudo, começamos a viajar. E tudo Vitória foi fazendo, pensando grande. Eu só queria disputar torneio que tivesse Real Madrid, Barcelona, Bayern. Eu senti o nível do meu time. E eu ganhava 6 em cada 10. Eu me lembro que ganhei do Real Madrid 3-0 em Mannheim, numa cidadezinha alemã. Uma vez perdemos do Milan, porque perdemos o Anselmo, nosso central, quebrou a perna com 10 minutos. Mas estava na final contra o Milan. O Milan naquele tempo era um dos maiores do mundo. Quanto tempo você ficou na presidência do clube? 17 anos, sendo 10 no clube e 5 na SA. E aí cabe uma explicação para a juventude que nos escuta e nos vê nesse momento. Quando eu renunciei ao Vitória em setembro de 2000 para assumir a SA, eu perdi o poder político do clube. Porque o poder político é no clube. A SA era uma empresa do clube. Então eu perdi o poder político, eu fui ser um executivo contratado pelos argentinos, que só comprariam o Vitória se eu fosse o presidente da SA. Então eu era o presidente de uma empresa que nós não controlávamos. Hoje muita gente fala em profissionalização. Vocês já ouviram falar que essa turma nova que entrou aí fala em profissionalização? Se o Vitória teve um SA em 2000, regido por uma lei federal, que é a lei da SA, que é coisa mais profissional que isso, que todas as suas ações eram reguladas por uma lei federal, e não pelas leis do futebol, e que o conselho tinha obrigatoriamente um estatuto, a companhia, e que regulava minhas ações como presidente. Por exemplo, eu não podia vender jogador com mais de $1 milhão, sabiam? Porque eu tinha que ir ao conselho para o conselho aprovar. Por que o Vitória SA então não deu certo? Porque eles quebraram. Aí eu vou explicar. Você traz um investidor financeiro atrás de quê? Você tem o know-how, ele tem o dinheiro. Eles eram um fundo. O fundo é o seguinte, vamos nos reunir todos aqui, cada um tira R$100 mil. Tem quantas pessoas aqui? 3 estão na entrevista, tem 5, 7, 9, 11. Cada um tem R$100 mil. Nós vamos fazer uma empresa de R$1.100.000. E se amanhã esse dinheiro desaparecer? A empresa que você criou com o fundo, porque o fundo não é uma empresa. O cara que cria um fundo, ele ganha 2 a 3% na captação. Esse fundo não quebra, ele bota os 2% no bolso dele. E ele tem obrigações legislativas, de lei, de cumprir com as empresas que ele cria. Aí ele vai numa empresa que está quebrada, normalmente é assim, mas tem potencial de mercado, ele compra barato, alavanca, investe, profissionaliza e vende. Em geral, um fundo fica numa empresa no máximo 5 anos. Eles querem resiliar lucro. Foi o que eles fizeram, botaram o dinheiro no Vitória, acreditavam no nosso potencial formador, porque esse negócio de formação, que é talvez uma das grandes tragédias do Vitória, desse grupo que entrou no Vitória de janeiro de 2007, que o Vitória perdeu a identidade como clube formador. Essa identidade é que atraiu o fundo. Você acha que o fundo veio por quê? Por causa de meus belos olhos? Porque nós tínhamos uma academia reconhecida no mundo inteiro. E esse negócio ia se multiplicar com mais os direitos de televisão que estavam chegando, TV fechada. Aí tem que se fazer um seminário sobre convergência de mídia com a TV fechada, que pouca gente conhece. Tudo isso atraiu eles, né? Ou seja, o clube estaria equilibrado e na venda de jogador ia realizar os lucros, mas sem perder o potencial do time. Vendia como todo mundo faz, o Real Madrid faz, o Barcelona faz, todo mundo faz. Tem fundo de infraestrutura, tem fundo de esportes, eles eram de varejo. Todas as empresas que eles compravam com seus investidores, certo? Que eram investidores do sul dos Estados Unidos, tem muitos investidores, pessoas físicas que pegam suas aposentadorias e botam nesses fundos. E a Argentina sofreu uma crise cambial em 2001 muito grande, muito grave. Esse fundo tinha um capital de 4, faturava, o fundo, quer dizer, as empresas do fundo, não sei se vocês entenderam isso, as empresas do fundo faturavam $4,5 bilhões por ano. Quando tiveram a crise cambial, caiu para $500 milhões. Eles pararam de cumprir seus compromissos com o Vitória. O que é que nós fizemos? Recompramos as ações. Voltamos a ser clube. Mas a SA foi mantida até 2009, gerindo o Vitória, porque os ativos foram transferidos para a SA para poder sair o negócio. O clube ficou sem ativo de futebol, só ficou com patrimônio que não entrou no negócio, obviamente. Deu para vocês entenderem, talvez? Mas no balanço geral, o Vitória SA foi positivo ou foi negativo para o Vitória? Foi bom. Primeiro pela experiência, né? Segundo que o futuro do futebol vai ser esse. Isso que nós fizemos há 20 anos atrás vai voltar. Já está voltando. E o Vitória é um privilegiado, é o único clube que tem uma SA ainda ativa. Você faria isso de novo, então, se você soubesse? Hoje, mais ainda. Hoje não se faz. Não, hoje eu digo assim, naquela época, se você pudesse ter escolhido não fazer, você faria? Claro que eu faria. Vitória era um clube profissional. Então não se arrepende, então? De jeito nenhum, porque não deu prejuízo, só deu lucro. Nós botamos dentro do Vitória $12 milhões naquela época.
tivemos que pagar alguma coisa a ele, mas o negócio foi ótimo, modernizamos o clube todo. Pra gente não ficar só nessa pauta, eu queria te perguntar uma coisa, né? Muito se diz, né, que existe um Vitória antes de Paulo Carneiro e um Vitória depois de Paulo Mas Carneiro. Você não tem a dúvida disso, eu acabei de dar um exemplo a vocês. No período que você teve à frente do clube, né, você alçou o clube a outro patamar, como você já falou aí, inverteu a hegemonia do estadual, que era do Bahia, passou a ser do Vitória, contratou grandes jogadores, fez o time ser notado nacionalmente, fez um bom trabalho de base. Mas em termos de título, claro que você trouxe muitos campeonatos baianos, a Copa do Nordeste, que acho que você foi um dos fundadores, se eu tiver... Eu fui o criador. Você é o criador da Copa do Nordeste, mas a nível nacional e internacional, assim, 17 anos que você me falou que você teve à frente do Vitória. Como eu ajudei a criar Esporte Interativo. Que acabou de exatamente. fechar. Você, em termos nacionais e internacionais, assim, tanto você não conseguiu dar um título nacional Vitória, quanto você não levou Vitória a Libertadores. Aí você vai falar, mas nenhum outro conseguiu também dar. Se você se lembrasse de eu pegando resto de comida no Barravento, você ia entender por quê. Mas assim, eu queria te perguntar, se você se considera tão diferenciado, porque em 17 anos você não conseguiu dar um título nacional ou uma vaga na Libertadores ou Vitória? O que foi que impediu de fazer Eu isso? disputei uma pré-Libertadores com o Cruzeiro, que hoje está tão em moda. Classifiquei para a Libertadores. O Vitória disputou o Cruzeiro e perdeu, em 99. O que eu quero lhe dizer é o seguinte, o nosso clube, senhores, é muito jovem profissionalmente. Ele é velho, ele vem da aristocracia, mas ele como mentalidade, desculpem os antepassados, ele nasceu com a gente. E quanto tempo tem isso? Porque o Cruzeiro foi ser campeão brasileiro em 2003. Números são fantásticos para derrubar as teses equivocadas. O Cruzeiro foi campeão brasileiro pela primeira vez em 2003. Quantos anos ele já tinha de vida? A maioria dos times tem 90, 100 anos, então, por aí. Bote aí quase 90, né? O Cruzeiro só foi campeão brasileiro em 2003. E por que essa demora, Paulo? Porque o Vitória não era um clube profissional. Desde 1899. O Vitória passou, Você sabia que o Vitória passou 25 anos sem disputar estadual? Sabia? Você sabia? Não sabia. Então estou lhe ajudando para você conhecer a história do seu clube. Certo? Da década da sua fundação até 1950 foi quando o Vitória começou a dar os traços de profissionalização com o doutor Luiz Catarino, doutor Jorge Correia Ribeiro e doutor Alfredo Miguel, que chamavam de trio de ferro, que o Vitória ganhou o campeonato em 53, 55, 57. O Vitória foi quando deu os primeiros sinais de profissionalização. O Vitória de 50 para baixo, o Bahia nasceu da fusão do Bahia de Tênis com a Associação Atlética em 1931, já eram clubes grandes. Minha mãe era torcedora da associação, quando fundiu o Baiano, ela virou torcedora do Bahia. Porque ela era associação, disputavam os campeonatos, são clubes sociais já, hoje, de pouca atividade social na Bahia, já foram fortes, tanto o Baiano quanto a associação ali na Barra. Então Vitória, a partir de 89, 90, com a Ademar, e depois com a minha chegada sucedendo a Ademar, que o Vitória deu os primeiros sinais de profissionalização. E assim mesmo, na década de 90, tivemos em 97 o melhor time do Brasil, indiscutível, não chegamos à final e não fomos campeão, porque o futebol é assim. Quando você chega pouco, às vezes a sorte não lhe bafeja. Quando você chega sempre, ela acaba lhe bafejando. O Vitória chegava pouco. Mas em 97, a dupla diária era Bebeto e Petkovic. E Túlio era reserva. Desculpem. E o Erle, o grande Erle, ídolo do Bahia, reserva do Vitória. O Boas tinha sido campeão há 3 anos atrás, né? Não, foi tricampeão em 95. Não, o Bebeto tinha sido campeão do mundo. Bebeto jogou a Copa do Mundo em 98, anos depois jogando no Vitória. Jogou a partida, jogou até a final, jogou todas. Então, o Vitória foi atrás de parcerias. Aconteceram algumas coisas no mercado que favoreceram o Vitória, é verdade. Nós soubemos aproveitar isso. Mas foi o ano que o Vitória se estruturou. A partir de 97 no Vitória, tudo era profissional. Quando eu vejo falar de profissionalismo aí, estão enganando o jovem torcedor do Vitória. Profissional do Vitória. O Vitória é clube profissional desde 97, quando eu trouxe Petkovic do Real Madrid, Bebeto do Sevilha da Espanha. O futebol virou profissional. E você acha então assim que o trabalho que foi desenvolvido no Vitória, você falou que o Vitória é profissional há pouco tempo. Você acha que se tivesse dado continuidade ao que você iniciou, o Vitória teria condições? Não, o Vitória trabalho... Eu posso lhe dizer, Alex, que na década de 90 a gente podia ter sido campeão brasileiro umas 2 vezes. Certo. Se eu não tivesse que vender Júnior em 96 com 20 anos, Alex pro Palmeiras, Isidoro pro Palmeiras, Dida pro Cruzeiro. Mas assim, são coisas que acontecem também em outros clubes, né? Não, por exemplo, no Vitória era uma geração de ouro. Sabe, eu vendi Matusalém em 98, ele tinha 19 anos, foi jogar no Napoli da Itália. Meu Deus, meu jogador não era... Desculpe, não era jogador... Eu não vou falar... Não era jogador comum. Eu tinha jogador de top. Matusalém foi campeão do mundo sub-20, fazendo gol do título. Sabe quem jogava ao lado dele?
Ronaldinho Gaúcho. Eu vendi ele bem, vendi. 2 milhões de dólares é uma boa venda, não é? Naquela época, imagina, o poder de compra do dólar é muito maior. Mas dura de dizer que eu vendia para pagar as despesas do dia a dia, porque nós tínhamos um déficit operacional de 4, 5 milhões todo ano. Meu Deus, se eu tivesse um time que tivesse Rodrigo de um lado, Júnior do outro, Alex, Paulo Isidoro, Matusalém, Fernando, Kleber, tudo novinho. Diferença de 2 anos, 3 anos. Nós teríamos sido campeão brasileiro. Sim. Estaríamos bem próximo disso, né? Porque a gente não garante o resultado. Se eu tivesse construído a Arena do Corinthians, que era meu projeto... Eu tinha essa pergunta para fazer aqui, mas... Eu vou lhe respondendo muitas perguntas, certo? Se o Vitória teve alvará de construção para fazer a Arena na Paralela, que está no YouTube, é só vocês olharem, para não pensar que aqui tem conversinha. Eu lembro dessa história. Certo? E o arquiteto dormia aqui na minha residência, certo? Chama-se Aníbal Coutinho. E o Vitória só não fez esse projeto porque caiu para a 2ª divisão. Dói, né? Mas é a verdade. Porque a curva econômica passava por direito de televisão. Eu acho que o Vitória hoje estaria entre os 5, 6 clubes mais importantes do Brasil. Sabe por quê? A Copa do Mundo veio para aqui quando? 2014. Mas ela foi identificada para o Brasil quando? 2010. 2007, doutor. Em 2007 eu estaria inaugurando a Arena do Corinthians, que serviu de abertura da Copa do Mundo. A obra ia começar em fevereiro de 2005. E eu provo. É só ir na prefeitura e ver o alvará lá. Veja quantos anos nós estávamos na frente de todo mundo. Eu fui para Los Angeles, sabe para quê? Contratar um arquiteto que era capa do Times, chamado Ron Tanner. Vocês podem ir no Google checar tudo isso, é fácil, né? E nós fomos lá, recebemos os primeiros traços da Arena do Vitória, em Los Angeles, um caderno gigantesco. Ficava na frente da minha sala, assim. E eu fiz uma maquete também. E lá eu conheci, por exemplo, o estádio do Dodge de beisebol. Foi dali que saiu a inspiração para esse estádio do Corinthians. Eu me lembro que eu e Mandeca, a mania de nós torcedores é assistir, ir pro campo, o estádio, olhar o campo, né? O beisebol leva 4 horas. Então você faz tudo menos ver o jogo. Eu me lembro que o Ron Tanner fez assim: vocês estão olhando para onde? Pro jogo? Queríamos entender o beisebol, né? Não ligue, não, esse jogo leva 4 horas aí, vamos bater. Aqui é só para bater papo, sabe? Isso foi uma coisa que marcou. O mega da arena no mundo na época chamava-se Ron Tanner. Isso em 2001. Isso foi tudo planejado para que o Vitória em 2007 fosse uma potência, porque terias a arena não era como a do Corinthians, o projeto é igual, mas além do projeto do campo, você tinha lá um anfiteatro para 40 mil pessoas, que dentro dessa vocação artística que temos aqui para grandes shows, e não temos lugar ainda hoje. Nós íamos fazer um anfiteatro com toda a infraestrutura de cabeamento, tudo subterrâneo. 2.400 veículos de estacionamento fechado. Está na maquete. Nós íamos ter um centro de convenções. Tem centro de convenções hoje em Salvador? Nós pensamos nisso em 2001. Nós íamos ter 2 restaurantes panorâmicos, onde você assistia o jogo da mesa, se você fosse sócio. Entendeu a cadeia produtiva como era? Nós íamos ter uma arena climatizada, com 2 quadras, uma para treinar e uma para jogar, e as cadeiras eram escamoteáveis eletronicamente. Quando você quisesse fazer a quadra para jogar, a cadeira se aproximava, fechava a outra quadra e virava um ginásio para 6.000 lugares, todo climatizado. Essa é o que eu chamava de arena, porque o estádio é o estádio, a arena era a arena. Esse era o projeto do Vitória para o estádio ali na Paralela. Aquela rótula que vocês veem ali depois de Mussurunga, da estação de Mussurunga, não tem uma rótula ali que entra para Alphaville 2? Aquela rótula é projeto do Vitória. Então hoje seria possível a construção dessa arena hoje? Claro. Vai lá, Matheus. Só que eu acho que hoje tem que ser no Barradão. No Barradão. A gente evoluiu, porque na época que nós fizemos isso, o Barradão era inacessível. E para a gente ter certeza disso, nós contratamos uma pesquisa que chama Pesquisa Geoeconômica. É a pesquisa econômica com relação à localização, por isso chama geoeconômica. E na pesquisa dizia que o estádio de Barradão não era acessível para fazer um projeto desse. Porque um projeto desse é uma arena midiática. Se não passar carro, ele não tem valor midiático. Você vender, por exemplo, uma das propriedades importantes, que é o nome, o naming right, como tem a Itaipava na Fonte Nova, paga 10 milhões por ano. Você só vai vender a marca de um estádio se ele te passar, se tiver público, né? Não só dentro, como fora. Na gestão de Ivan de Almeida, você criticou muito os excessos, a responsabilidade financeira que ele cometeu. Só que assim, segundo informação, aí você vai poder desmentir ou não, em 2014 o orçamento do clube era de 17 milhões e você teria gasto 50 e mesmo assim o time caiu para a Série B, é verdade 2004, isso? 2004, né? Falei 2014. Mentira. Isso é mentira, então. Eu nunca devi mais de 20, como é que podia ser 50? Sabe qual é a vantagem?
que apesar da gente estar lá atrás, tinha sistema. Eu e Seixas, quando saímos, já conhecíamos o que era o Vitória, nós batemos um dedinho assim e tiramos nossas contas a pagar. Isso é uma mentira. E o que levou aquele clube, aquele time então de 2014 a cair? 2004, né? A gente está em 2014, depois de um 2004. semestre tão bonito, não foi? Fomos à semifinal da Copa do Brasil, verdade. Ganhamos do Bahia de todas as formas, que aliás ganhar do Bahia nunca foi novidade para nós, né? Era uma coisa comum, certo? Ganhar de um time pequeno, sabe? A gente botava o trio elétrico antes da decisão começar, sempre, certo? Ganhava de um time pequeno, certo? E ganhava na porrada também quando precisava, certo? Então, o seguinte, quando você perde, é porque você disputa, é porque você compete. Não tem como você explicar o fracasso. Ele vem. Você acha que isso se aplica... Ah, claro, se aplica a qualquer fracasso. Ao fracasso que está acontecendo agora, isso se aplica? Não, aqui não, porque aqui é o erro estrutural. Aqui é o erro de falta de projeto. Aqui é você contratar 52 jogadores e não prestar um. Eu fui a 99, a semifinal do Brasil. Sabe quantos jogadores eu contratei? 4. Meu amigo, são 52 jogadores. Pergunte a você, quanto custa isso? Hã? Ah, temos dinheiro para pagar, sim. E se não te precisasse pagar, sobrava dinheiro? Quanto sobrava? Faça a conta. Se você for provisionar isso, que é matéria de técnica de contabilidade, se você for provisionar essa rescisão, quanto vale? Então não dá para comparar o fracasso da época de um time feito em casa com 2 investimentos, Vampeta e Edilson, é verdade. Porque essa era a marca do Vitória, ter sempre ídolo. Porque o ídolo é que transforma o clube, certo? Não adianta você ter um clube. Quais são os ídolos do Vitória depois da nossa saída? Dá para você lembrar? Muito pouco. Mas diga aí, para ver se eu concordo com você. Eu tenho como ídolo pessoal... Você não é pessoal, jovem? Fala. Eu tenho como ídolo pessoal Neto Baiano. Pra você ver, né? Ele vai logo atrás de um caneleiro, era o nível do Vitória. Não, eu assumo ele como caneleiro, mas o meu ídolo era Petkovic, o dele é Neto Baiano, entendeu? Vê a diferença? O meu é Wanderson. O dele é Van também, um tratorzinho, ele tem um trator. O meu era Roberto Cavalo. Entendeu? O dele era Wanderson, nada contra Wanderson, que eu soube que honrou a camisa do Vitória. Mas não sabia jogar, certo? Entendeu? Jogou em quanto time grande além do Vitória? Nenhum. E Neto Baiano? Teve até no Palmeiras quando era novo. Aí quando o nego descobriu que a bola passava abaixo da perna dele, mandaram ele embora. Certo? Ah, pelo amor de nada contra os jogadores. Eu tô querendo fazer comparação de nível técnico. Porque os dois honraram o Vitória. Preciso dizer isso aqui. Nunca critiquei eles dentro de campo, porque eles sempre, andavam aqui, no limite. A identificação da torcida como ídolo passa por isso também. Por essa identificação, por essa vontade, mas entrega. Sabe o que é isso? É a falta, a carência. Eu tenho o Jackson também como um dos maiores também, pra mim, que eu vi também, Jackson também. Aqui já foi essa geração mais nova tem muito Escudeiro, Marinho, como ídolo. Jogadores que tiveram assim 1 ano, 2 anos. No Marinho eu acho que ele teve 1 ano pra ele nunca mais esquecer, porque ele não vai ter outro. O melhor da carreira dele. Ele nunca mais teve. Ele nunca jogou assim até aquele ano. E não vai jogar mais, porque não é o normal dele, certo? Agora, vestiu... Sabe quando o cara veste a camisa de um clube? Às vezes ele incorpora uma situação de jogar além do seu limite. Acontece muito isso, sabe? Mas quando o cara chega aqui, certo? Sem condição de jogar. Eu não quero falar dos jogadores atuais, que está muito em cima, para mim não seria muito ético. Deixa eu voltar para 2014 aqui, que foi mais ou menos ali que você começou a sofrer meio que uma queda livre, que aí culminou com aquele 2014 rebaixamento. Ou 2004? Eu insisto em falar esse 2014, né, bicho? 2004, que foi onde começou ali a queda livre, que culminou no rebaixamento para a Série C, né? E a partir dali uma série de acontecimentos vieram a ocorrer que fez você meio que cair em desgraça com alguns torcedores, né? Que ele teve... Com a ajuda da imprensa, sim, todo também, mundo cai em desgraça. Né? Mas aí teve a questão de você ter colocado o Vitória na justiça, de ter ido pro Bahia depois de vestir a camisa. Mesmo que você tivesse dentro do direito em muitas dessas coisas, você se arrepende de ter tomado alguma dessas atitudes que magoaram o torcedor? Nunca me arrependo de nada que faço. Você não se arrepende de ter colocado a camisa do Bahia? Rapaz, eu me arrependo talvez de ter ido ao Bahia, de ter colocado, não, porque se eu tô lá, sou profissional, eu tenho que vestir a camisa do clube que me paga. Mas eu lembro de um vídeo seu na última eleição sem ser essa, que você falava que você eu me arrependo de ter ido. Que queria passar criolinho. Claro que foi uma coisa que me incomoda hoje. Tem declarações hoje também, Paulo, de você falando que era uma realização de um sonho, tá no Bahia. Não sei se é verdade, você viu isso onde? Vi em sites que era a realização de sonho, tá no Bahia, e que era a maior felicidade sua era ver a Fonte Nova cheia, a torcida do Bahia e tal. Olha, isso logo quando você chegou na apresentação. Eu não posso garantir a você porque eu não lembro.
A única coisa que eu posso dizer é que tudo que eu faço, eu dou o máximo de mim. E trabalhei duro no Bahia. Porque esse é meu trabalho. E no futebol? Tudo que eu pego, eu tento fazer o melhor de mim. Não importa se a camisa é azul, vermelha e branca, se é preta e branca, a mim não me diz nada. Por acaso, tinha uma rivalidade aqui em conteste. Eu ter sido presidente, não é um primeiro caso do futebol brasileiro. Existe o caso de Francisco Horta, que foi o maior dirigente da história do Fluminense. Vocês sabem, a rivalidade de Fla-Flu é a mesma nossa aqui. O Horta dirigiu o Fluminense, a máquina tricolor famosa, não sei se vocês não eram nascidos, com Rivelino, Mário Sérgio, era um timaço, Carlos Alberto Torres. Esse cara foi durante 10 anos gerente do Flamengo, depois de ter sido presidente do Fluminense. Então, não é um caso inédito, o meu caso, mas é um caso singular. Um presidente virar executivo de um clube rival. E por isso que mexe com os mais radicais, aqueles incompreendidos ou incompreensíveis, eles podem imaginar o que quiserem. Eu não vou mudar a história. A história não dá para mudar. A queda para a Série C, primeiro, são duas perguntas em uma. A queda para a Série C tem alguma explicação? E como assim você se sente assim no direito de criticar as atuais gestões do Vitória, tendo feito o que muitos torcedores consideram como o pior vexame da história do clube? Eu respondi isso a Ricardo no debate em 2016. Então tá muito fácil. Sabe por que eu falo? Porque está sob minha gestão todos os grandes resultados do clube dentro e fora de campo. Todos. Eu devo ter ganho mais de 80% de todos os títulos da história do clube. Eu ganhei os melhores resultados a nível estadual e nacional. Certo? Eu tive os melhores jogadores da história do futebol da Bahia sob meu comando na Bahia. O Vitória ganhou dimensão internacional nunca vista num clube norte e nordeste sob meu comando. O Vitória teve a primeira SA do futebol brasileiro sob meu comando. Então teve a hegemonia do futebol nordeste sob meu comando e teve 1 ano e meio de fracasso técnico. É verdade. A minha média eu acho que é muito boa. Se você for botar índice de performance e puder ponderar aí, você vai ver que minha média é acima de 80%. Perder faz parte do jogo. Futebol tem coisas que não tem como você controlar. Como é que o Brasil, na Copa de 50, jogando pelo empate, com o melhor time do mundo na época, estava ganhando de 1-0 do Uruguai e no segundo tempo tomou 2 gols e perdeu a Copa do Mundo em casa com 200 mil pessoas. Explique. Tem explicação. O esporte é o esporte, gente. Agora, uma coisa é certa, quando você tem projeto e tem estrutura, você fica num nível de competição que você acaba beliscando uma coisa importante. Agora, quando você não tem projeto, fica assim, rastejando. Então, só que agora a situação é muito grave. Porque agora nós temos uma situação de conjuntural, de mercado. Ou o Vitória tem projeto, ele vai ser um clube de Série B. Não tem saída. Então você diria que foi um acaso o Vitória ter caído para a Série C? É difícil até lhe dizer. Não foi culpa de ninguém. Não é culpa. Não tem culpa. Eu tinha um time de Série A. Certo? Era um time de Série A, disputando Série B. Até faltando 6 rodadas, nós estávamos em 6º lugar para brigar, para classificar, para disputar a subida. Sabia? Outro dia encontrei Xavier, um dos volantes. E eu me lembro dele chorando quando a gente estava ganhando o Ceará, gol de Leandro Domingues. Olha o nível do time. Aos 8 minutos do segundo tempo no Barradão, tomamos 2-1 do Ceará. E foi dali que o time estava brigando para subir. Sabe, quando tem campeonatos em pontos corridos, que ele é muito compacto. Que às vezes você perde 3 partidas, tá lá em cima fazendo. Entendeu? Ele às vezes se compacta. Foi o caso desse ano. Vitória tinha time para subir e caiu. Paciência. Você quer fazer uma pergunta, mano? Não, é sobre 2015, sobre 2005 ainda, que ele falou que não teve culpado. A gente sempre tá pulando 10 anos, né? Que você não falou que não teve culpado e tal. Mas tem a acusação do goleiro Felipe, onde você fala que ele se vendeu, que já estava vendido já a partida, que ele entregaria aquele jogo, aquele empate no Barradão. Você reafirma isso ou foi num calor do momento? E é verdade que houve caso de racismo? Isso? A única coisa que eu posso dizer, se vocês me derem tempo, eu abro aqui o Instagram pra você ver como está Felipe comigo hoje. Só isso. Não, mas aconteceu naquele momento. Rapaz, pode ter acontecido no calor do momento. Lógico, no calor do momento eu podia matar uma mãe ali, entendeu? No calor do momento vale tudo, só que não serve de referência pra 20 anos depois vocês estarem me perguntando isso. Se é no calor do momento, não vale comentar. No calor do momento morreu, eu posso brigar com você aqui e amanhã tomar uma cerveja. Entendeu? O calor do momento não conta. Felipe é um dos jogadores formados no clube de grande sucesso, hoje está na Hungria, sabe? E essa semana, presidente, você me leva de volta? Eu posso mostrar. Sabe? Aí tem um torcedor que acompanhou esse diálogo meu com ele e ficou emocionado, disse assim, nossa senhora, que coisa linda vocês dois estarem conversando assim. Eu disse, é porque a vida passa, você não pode olhar para trás. Certo? Eu sei que ele é rubro-negro, que eu cuido de Felipe desde que ele tinha 12 anos, que ia lá tomar um trocado na minha sala. É difícil eu deixar de ter carinho por ele. Certo? Agora, na hora eu estava vendo um projeto, que vocês estão vendo o tamanho do meu projeto,
vendo Moroná. Moroná. Então você acaba querendo arranjar culpados. Ele foi tão vítima quanto eu. E a gente acaba querendo arranjar o culpado, né? Então você se arrepende do calor do momento, ter dito aquelas Mas coisas? não me arrependo não. Na hora eu saio na mão com ele qualquer hora. Na mesma hora, é o calor do momento. Você não quer trazer o calor do momento, vamos falar de Brasil e Uruguai de novo, para ver se o Brasil faz aquele gol que bateu na trave. Não dá, meu amigo, aí desculpa, não dá. Vocês querem buscar, às vezes, uma resposta de mim, com a minha experiência de entrevista, vocês não vão achar. Não, a gente tá tentando esclarecer algumas coisas que, assim, não tem. Vocês estão querendo buscar resultados em cima do... O resultado é o resultado. São perguntas que são sempre feitas ao seu respeito e algumas pessoas que são contra a sua volta querem esclarecimento sobre isso. Mas olha, tem pessoas que perguntam já sabendo a resposta. Esse é o perguntador provocador. No nosso caso... No caso, eu acho que não é. Sabe? No nosso caso, a gente quer a resposta para as outras pessoas, não pra gente. Como eu já dei essas respostas várias vezes, eu só estou me repetindo. Você não vai encontrar nenhum desvio de conduta em relação a outras respostas. Não, muitas das coisas que a gente está te perguntando, a gente já tem tanto nossa opinião formada quanto as respostas. Mas a gente quer esclarecer para algumas pessoas, até porque muita gente... Eu acho que esse meu afastamento do Vitória, sabe quem perdeu? O Vitória. Claro. Eu sou o melhor quadro que o Vitória tem. Desculpa a imodéstia. Você diria que você foi o maior presidente da história do Vitória? Com 1,91 m, eu não tenho dúvida nenhuma que sou. O melhor, então? O melhor, vocês têm que avaliar, não sou eu. Não posso falar em minha causa própria. Com suas pretensões de voltar ao Vitória, você comemora quando a fase tá ruim porque isso lhe fortalece? Ou você torce pro Vitória ir bem, independente de quem esteja à frente do Vitória? Rapaz, se eu estivesse torcendo pro Vitória perder, eu não ia nem pro Barradão. Ficava em casa. Deixa eu dizer uma coisa. Mas a gente não via muito você no Barradão... há uns anos atrás. Claro, né? que eu não ia. Se eu era mais recente. Claro que eu era uma... Primeiro que eu não tinha interesse nenhum de voltar com aquele momento que eu vivia, sendo chamado de ladrão a cada momento. Hoje a mídia parou de me xingar, parou de me ofender, tá certo? E não foram corretos, porque nunca apresentaram nenhum indício de prova, quanto mais uma prova, né? Era uma briga política sem sentido, que só o clube que perdeu com isso, não é verdade? Eu estou fazendo também meu papel, não estou acirrando o ônibus, porque eu quero tocar minha vida para frente, não vou ficar aqui me defendendo. Cansa, né? Agora, a questão política do Vitória é muito grave dentro do clube, certo? Porque as pessoas que assumiram o poder do clube acham que o clube não tem passado e que tudo que foi feito até a chegada deles não presta. E o clube que não cuidar da sua história não consegue ter futuro, presente nem futuro, não é verdade? Porque essa história tem um negócio chamado DNA, que é meio intangível para nós, né? Mas que é mais ou menos nós somos, por isso que nós gostamos do mesmo clube, nós temos alguma linhagem, alguma coisa que nos une, não é verdade? É preciso respeitar as pessoas. O que falta no Vitória hoje é respeito. Sabe? Eu chegar numa reunião do conselho, um cara com a minha história, eu gostaria muito de ouvir pessoas com história que eu tenho, modéstia à parte, e as pessoas não deixaram eu falar. Vitória perdeu um mínimo de respeito e de elegância no trato das pessoas. Você acha que sua volta isso mudaria? Ou como já está mesmo polarizado em muito? Se eu voltasse ao Vitória um dia, ainda mais... eu não estou preocupado com isso agora, eleição em setembro do próximo ano, mas se eu voltasse para o Vitória um dia, e o meu movimento vai estar na eleição do Vitória, tá certo? Isso não tenha dúvida nenhuma, eu com certeza, uma das primeiras missões minhas era unir o Vitória. Não é unir no sentido do cara concordar com o que eu falo, que a oposição é muito boa quando ela é sensata e responsável. Mas eu ia tentar unir o Vitória como eu já uni. Vitória teve sucesso na minha época porque ele ia para a reunião do conselho. Eu tinha oposição lá. Falcão era a minha oposição. Silvonei Salles era a minha oposição. Pergunta a eles se eles eram respeitados. Eram respeitados, pode falar. Levante, fale o tempo que você quiser. Essa é a diferença. Você tem que respeitar as pessoas. Senão, nós estamos vivendo um momento muito grave por causa da questão econômica do futebol. Nós temos um orçamento hoje de 80 milhões que eu nunca vi na vida. O máximo de dinheiro que eu tive foi 20 milhões. 25, foi o orçamento de 2004. Hoje o Vitória tem 80, você assim, pô, o Vitória tem. Como se os concorrentes têm 300, 350? Como é que você vai ganhar de times que tem, como o Flamengo, 600 milhões? Você vai ganhar quantas partidas do Flamengo e com 80 milhões contra 600? Mas você não acha que dá para encurtar mais essa diferença, não? Só dá com projeto. E esse projeto é a longo prazo, né, Paulo? Porque não vai ser de um ano para o outro. Depende de quem faça, né? O inexperiente nem longo prazo. Agora, o profissional competente pode ser a médio. A curto prazo, com certeza, eu concordo com vocês. Não tem mágica, sabe por quê? Porque futebol é uma atividade de mão de obra intensiva. Se é que você consegue separar. Um banco é uma atividade de capital intensivo, não é? Uma empresa de serviço é uma atividade de mão de obra intensiva. O futebol é uma empresa de serviço.
certo? Se você não tiver no médio e longo prazo, você não consegue obter êxito. O Vitória começou conosco em 89, chegou à final do Brasileiro em 93, mas não por planejamento. Em 92 nós implantamos a base do Vitória. Então foi muito rápido, certo? E aí talvez porque os resultados não venham logo, porque o clube não tinha estrutura nenhuma, entendeu? Hoje, o Vitória passa por um problema sério de administração, mas você atrela esse problema a tempo ou a falta realmente de projeto? Eu acho que o tempo é curto. Você cobrar. O tempo é curto, seria curto para cobrar alguma coisa de Ivan de Almeida. Certo? Mas foi longo, se eu me lembrasse que ele só acordava a meio-dia. Aí foi longo, ele ficou muito tempo no Vitória, 6 meses, entendeu o que eu tô falando? Já Ricardo não, o problema de Ricardo foi a mentira. Não é estar em crise, perder. O esporte é assim, certo? Se ele tivesse a coragem e a liberdade que ele não teve, porque ele fez um acordo com o Vitória Torcedor para se eleger. Por isso que ele não batia nos caras. Se ele abre o ano dizendo assim, minha situação financeira aqui é essa, aguardem, eu preciso resolver o problema financeiro, eu não vou contratar ninguém. Ele saiu contratando, sem dinheiro. Como é que ele disse na entrevista ontem que contratou a primeira remessa, ele contratou sem dinheiro e justifica isso? Se contratou sem dinheiro, imagine eu que passei 10 anos sem televisão. A questão não é contratar, é saber contratar com ou sem dinheiro. Você pode contratar mal com dinheiro e pode contratar mal sem dinheiro. O problema é que eles não têm relacionamento. E aí mente pro torcedor. Falou muita coisa, muita prosopopeia que ia fazer, que ia acontecer e não fez nada. E o torcedor não perdoa mais ele. Por quê? Por causa da mentira. Não é por causa do Jesus. O resultado é consequência da mentira. Mas como você avalia, então, até então, a gestão de Ricardo Davi hoje no Vitória? Um desastre. Um desastre. Eu vou aproveitar o gancho para fazer a pergunta aqui de Aleph Ramos, 21. Olha que eu não tenho nada contra ele. Eu tô falando do presidente. Sua relação com ele é amistosa, né? Espero que ainda seja. Na sua opinião aqui, na pergunta de Aleph Ramos, quem foi pior, Ivan ou Ricardo? Rapaz, Ricardo é um homem honesto. Só posso lhe responder isso. Nefasto _ VVZ pergunta aqui. Primeiro eu vou te perguntar, qual foi o seu problema com a TUI? A TUI deu uma entrevista aqui no nosso canal uma vez. Tem problema com a TUI? E disse que... Não, é isso. Os imbatíveis. Não tem problema nenhum. Então, eles, numa entrevista, disseram que eles apoiariam qualquer pessoa desde que não fosse você, porque disseram que você era tricolor. É porque eles têm medo de eu acabar com eles. Em que sentido, pô? Fechar dele não entrar mais no balão, ou você acha que eu não sou macho pra fazer isso? Fecha, ele não entra mais. Nunca mais veste a camisa enquanto eu for presidente. Eu posso fazer isso. Você acha que isso seria bom pro Vitória? Não sei se seria bom. Eu só acho que torcida organizada no Brasil, pra esquecer TUI agora, sabe? Que eles começaram comigo. Gabriel se reunia comigo toda semana. TUI começou comigo. Vitória chegou a ter 12 torcidas. Um dia eu chamei eles numa sala e disse assim, tem um mês para todos virar 4. Assim, e eu disse, pode manter imbatível do lado de cá, Leandro Fiel, ia manter, porque aquele estádio não cabia 12 torcidas. Eu fiz eles se juntarem e virar 4. Hoje já tem 7 que eu já soube. Tá na hora de juntar de novo. Mas o que eu quero dizer é que torcida organizada no Brasil, agora eu vou falar com um observador do esporte nacional, eles hoje usam clima de terror para se valorizar dentro das instituições esportivas. As pessoas têm medo das torcidas organizadas. Você é contra as torcidas organizadas, então? Não, eu sou contra a forma. Primeiro que o torcedor ele tem que ser sócio. Eu sou a favor do torcedor sócio. Se eles forem sócios, eles vão cumprir as obrigações de sócio. Você fala sócio do clube, né? Claro, e não sócio deles. Isso não me interessa como clube. Se caso você voltasse, qual seria a sua relação? Não voltei. Desculpe, não trabalho com acho. Quando eu voltar, você vai saber. Hoje eu não posso trabalhar assim, em cima de achismo do que eu vou fazer. Mas você pensaria em tentar uma reaproximação? Não, o que eu tenho vontade de fazer no Vitória é biometria, para dar garantia e segurança a todos. Num país onde o nosso estado é o segundo em violência no país, se você bota biometria, acho que vai agradar a todos, né? Saber que todo mundo está entrando ali está identificado. Mas eu vou discutir isso com vocês, eu nunca vou fazer. O que mudou na relação hoje de dirigente... A gente não vê isso no Brasil. A gente não vê isso no Brasil. O Atlético Paranaense tem. Porque o dirigente lá pensa um pouquinho parecido comigo. E eu penso, ele tem mais sucesso do que eu penso um pouquinho parecido com ele, vamos dizer assim. Mas eu quero dizer o seguinte, sabe o que mudou na relação? É que hoje você precisa auscultar as instituições que militam em volta do clube. Hoje, quantos grupos de internet existem? Você não pode mais agir sozinho. Agora você tem que ter o poder de decidir. Agora, ouvir, você pode ouvir todo mundo. Com certeza você vai errar menos. Porque vocês têm uma opinião e deve ter mais 200 grupos de internet com opinião. Se eu puder juntar isso e ter uma decisão que congregue a maioria,
Eu não vou agradar a todos nunca. O Vitória tem um bom caminho a seguir. Eu nunca vou agir sozinho, como muita gente imagina. Se um dia voltar ao Vitória, o clube vai ser democrático na forma de eleger e vai ser democrático na forma de gerir o clube. Isso sem dúvida. E Yorima Puxel está perguntando aqui se por conta dessa atual gestão tenebrosa, você já pensou assim, em gerir o clube caso assuma ocasionalmente? Eu só posso lhe dizer o presidência? seguinte, eu tenho tudo pronto, planejado, que é bem meu jeito. Eu sei tudo que tem que Mas ser se feito você no Vitória. encontrar um cenário caótico, tipo o Vitória caindo pra Série B, que a gente sabe que Não, a partir o do caindo próximo para a ano, Série B ele já está. se você encontrar o clube, então, pegar o clube na Série B, ou eventualmente até numa Série C, porque só vai ter eleição em setembro. Então, se o Vitória cai pra Série B ano que vem, existe a possibilidade de cair pra Série Eu C. entrei no Vitória, ele Você disse... tem planejamento pra isso também? Esse cenário? Eu só não tinha planejamento quando eu entrei, como é que eu ia fazer para tirar o banco de Kombi da minha sala, porque o presidente sentava no banco de Kombi quando eu entrei no Vitória. Então, se vocês acham que eu vou encontrar alguma coisa pior, acho difícil. Mesmo com a Série B, elenco inchado, crise Mas você tem que se financeira. adaptar às condições, né? Você tem que se adaptar, certo? Como eu sempre gostei de gastar pouco com futebol, eu sei trabalhar com pouco dinheiro. Então, Tá? você acha que fazem pouco com muito e você faria muito com Sempre fiz. Eu levei o Atlético à Libertadores e gastei $500 mil. Não foi há tanto tempo assim. O Atlético Paranaense, né? Eu quero falar isso. O que não deu certo lá no Atlético Paranaense? Deu tudo certo. Ficou 17 meses, não foi mais 18 ou menos? meses. 18 meses. pouco? E por que né? você saiu de lá? Por que saiu? Porque venceu meu ciclo, eu sou amigo do presidente há Você 20 foi anos. demitido ou você pediu pra Fui sair? demitido, rapaz. Eu sou amigo do presidente há 25 anos. Ele foi lá, me disse, Paulo, vem me dar uma ajuda aqui, passa 3 meses comigo. Eu fiquei 1 ano e meio. Você acha Agora, interessante o modelo do Atlético Paranaense atual? o Atlético, eu preciso lhe dizer que o presidente do Atlético foi atrás de mim para me conhecer em Campinas, uma vez que nós estávamos jogando contra Guarani e Ponte. E ele queria me conhecer porque gostava do meu modelo de trabalho. Só que o Atlético cresceu, evoluiu, tem um patrimônio de R$1 bilhão, porque ele é um grande empreendedor e o Atlético foi campeão brasileiro em 2001. Que o Vitória não conseguiu, então ele conseguiu algumas coisas, foi a final de Libertadores, ele conseguiu algumas coisas para um clube médio, ele hoje já, embora ele esteja agora numa situação ruim no Brasil, mas ele como clube, ele já se descolou de Bahia, de Vitória, de Sport, de Goiás, de Curitiba, que estavam todos assim no mesmo diapasão. O Atlético já, Houve entendeu? briga na sua saída, Paulo? Porque segundo Briga? os relatos disseram que você teve que você comprou a briga dos jogadores. Eu sempre compro É. a briga dos meus jogadores. E aí, Mas através briga? disso, ficou insustentável a sua permanência. Não? E nada. Eu quando volto lá, todo mundo pensa que eu tô voltando. Eu sou amigo do presidente. Sabe que amigo? Sabe quando você tem uma relação de amizade? Não tem briga com relação de amizade. Conheço o cara há 25 anos. Você considera positiva a maioria das suas passagens por todos os times que você passou, mas por que foi tão curta as suas passagens e por que Vamos lá? os Vamos torcedores... para as passagens? Só para eu completar, por que os torcedores falam tão mal das suas passagens no time? Por exemplo, Não, só quem o torcedor fala do Bahia, é essa turma jovem. o torcedor do Bahia mesmo acha sua passagem pífia. Mas quando eu entrava no Pituaçu, sabe por onde eu entrava? Por onde? Pela torcida. Os caras gritavam o meu nome, eu virei ídolo da torcida do Bahia. Sabe o que é ídolo? No Atlético Paranaense a gente buscou alguns comentários também a seu respeito e não foram tão positivos. Então você acha que é ingratidão? Não, no caso do Atlético... É ignorância? Você atribui ao quê? É, ignorância. Vou te explicar. No caso do Atlético, o Atlético não deixa a mídia entrar no clube. Então ninguém sabe o que eu fiz lá. Nem deixei de fazer. Não sai notícia nenhuma. Você faria isso se tivesse no Vitória? Porque você tem uma briga com a mídia também na... Eu não tenho uma briga. Eu tive uma briga com a Itapuã FM na pessoa do seu José Eduardo. Que estamos agora numa fase de bandeira branca. Certo? Não tive briga com mídia nenhuma, eu sempre tive amigos na mídia. É errado o que você está falando, tá vendo? Tem aquela piada do inglês numa barcaça, certo? E que o inglês briga com o dono da barcaça, que era o nordestino, e ele diz assim, se zombas de minha alta prosopopeia, perdoar-te-ei. Mas se falas por ignorância, reduzir-te-ei às cinzas encefálicas de um cadáver em putrefação. E o nordestino diz assim, na minha barcaça não cabe tanta gente assim não. Então, as pessoas, o Atlético tem essa política. A mídia só entra lá 15 minutos quando é Globo e em semana de Campeonato Brasileiro. E só. O resto é um site com a TV e as notícias são dadas do clube para a mídia. Isso não fecha demais o clube, não? Não é meio com a censura, não? Lhe convida a você entrevistar o presidente. Eu não sou o presidente do Atlético. Mas Na sua opinião... No meu tempo eu não usei isso no Vitória. Na sua opinião, você acha que você faria isso? Eu não acho nada. Eu não faço opinião. Somos um clube onde eu tenho um carinho enorme do presidente ao funcionário. Não, mas assim, eu não estou perguntando a respeito de lá. Eu estou perguntando se você faria isso aqui no Vitória. Não sei, eu não sou presidente. Você falou sobre as passagens, se classifica como positivo. Olha, eu estive no Volta Redonda, vocês sabiam? 5 meses, não foi...
Sabia que eu tive no Volta Redonda, no Campeonato Carioca inteiro? A gente tem aqui 5 meses no Volta É, Redonda. só ficamos atrás dos Por que grandes. essa passagem foi tão curta assim nos clubes? Primeiro que no Volta Redonda eu era consultor. Eu não ficava no Volta. Eu ia lá uma semana a cada 20 dias. Eu montei o time pra eles, eu ia ver os treinos, eu botei Ricardo Drubsky lá, ajeitei e o time fez uma campanha carioca excelente. Quando terminou o Carioca, eu fui embora. Eles não tinham dinheiro pra bancar disputando aquele torneio de estádio vazio, como é que chama, que aqui tem, do segundo semestre. Eles eram Série D. Eles não têm Então condição. também não teve nenhuma desavença lá no Volta De jeito Redonda, nenhum. Eu nunca tive desavença em lugar nenhum. Fluminense de Feira. Nesse eu levei 2 meses. Deixei 20 mil lá e fui embora. Você saiu falando que lá faltou Lá falta tudo. profissionalismo. Não, ali que lá falta não tudo. tinha Faltou não, profissionalismo. falta. O Zé Chico, que é meu amigo, um dia veio aqui em minha casa, me ajuda, não sei o que. Eu fui pra lá, arrumei a concentração toda, sabe? Arranjei um dinheiro, arrumei a concentração toda. Tudo, não tinha nada a concentração, nada, zero. O campo não tinha água, o gramado não existia. Começamos o campeonato, trouxe Aguinaldo Liz, fui arrumando o clube. E eu percebi que o clube era instrumento de uso político. Tinha campanha. Sabe? Um dia eu estava no Rio, resolvendo alguma coisa do Fluminense e descobri que Aguinaldo tinha sido demitido. O cara que eu tinha trabalhado, o campeonato estava só começando, o Fluminense não tinha nada, sabe? Aí de lá mesmo, eu disse, Aguinaldo, pode ir embora, não fica aí não, nem me espere, sai, vai embora, se pique. Você fez o comunicado da sua saída pelo Twitter, não foi? Foi isso aí, fui embora, nunca mais voltei lá. Não tem cabimento, falta de respeito. Sobre essa questão assim da sua personalidade, seu temperamento, Ramon tá perguntando aqui se você pensa em mudar esse seu jeito de liderar que é questionado por alguns, ou se veremos o mesmo Paulo Carneiro. Pergunte a ele se ele já foi liderado por mim. Ele não foi liderado por mim, então ele tá achando. Ele não conhece. A gente cria as opiniões de acordo com relatos mas que a gente aí é ouve. achismo, né? Aí você tem que fazer a pergunta seguinte, vai no Vitória, pergunta aos funcionários do Vitória da América o que eles achavam de ser liderado por mim. Porque sabe o que eles faziam? Vinham lavar o tanque de minha casa aqui, só pra ficar perto de mim. Ô Paulo, agora Sabe? sim, a gente não pode ignorar que você sabe que tem muita gente que não gosta de você. Dentro Por que isso? Dentro do Vitória, não. Não dentro. Talvez até pessoas de dentro do Vitória, Não, mas não. na mídia. Só esses caras que entraram agora, né? na, Os empregos. que Na tem lá. mídia tem pessoas que não gostam de você, na torcida organizada. A gente citou vários. Você tem que Por dar os isso? nomes. Por que isso? Você tem que dar os nomes. Mas existem diversos Não, lados. deu São nomes. todos mentirosos? Não, você não deu nome nenhum, pra mim não existe. Eu citei aqui a Eu turma. gosto das coisas assim, as claras. Por exemplo, Zé Pronto. Eduardo não gostava de mim. Márcio Martins, Também não gosta de mim, nem o dele. Gabriel da Tui. Gabriel, não vejo Gabriel há 10 anos. Se ele não gosta de mim, é azar dele. Eu não conheço ele. Vi ele menino comandando a torcida, depois não vi mais. Não sei por que Gabriel da Tui. Pra mim não, é um sócio, um torcedor como outro qualquer. Qual foi o seu problema, a sua crítica com o Alex Portelli? Porque você decidiu se rejuntar a ele. Você tem que perguntar a ele também. Tá vendo? As entrevistas tem que ter 2 lados, certo? Mas a gente quer ver o seu A primeiro. gente quer saber o seu. O meu É. é que nós entendemos que nós tínhamos que cuidar do nosso clube. Então e vocês- aparamos as nossas Então, arestas. Isso aí que eu ia falar. Então valeu a pena deixar de lado todo o Eu saí daqui da minha casa e fui ao encontro dele e de Ademar. Estamos juntos. Politicamente e pessoalmente sempre tivemos uma velha amizade. Ela gradativamente está sendo construída. Luiz Vinícius Araújo, né, para eu dar o nome a quem fez a pergunta. Quais iniciativas os clubes nordestinos devem tomar para posteriormente acabarem com a disparidade de orçamento com os times do eixo? E se nessa atual conjuntura é possível realizar alguma ação eficaz para que a fatia do bolo, cota de TV, seja repartida de forma igualitária? Isso é um seminário chamado Convergência de Mídia com o Futebol. Você tem hoje 5 janelas de exibição, aberta, fechada, pay-per-view, internet, celular. Para cada uma você tem que ter um exercício de mercado. Quem não entende, se eu ficar falando aqui, desculpe, vocês não vão entender tudo. A realidade é o seguinte, isso começou com a Aberta lá atrás, onde o mercado era consumidor de mídia, São Paulo, Rio, São Paulo capital, São Paulo interior e Rio de Janeiro, por essa hora. O que é que eles faziam? Naquela época os contratos eram 5 partidas transmitidas de fora para dentro. Eles queriam vender comerciais, porque Aberta é comercial, é que nem internet, é o mesmo mercado. O primeiro tem o mesmo mercado do quinto. O que é que acontece? Eles botavam os times grandes para trabalhar, quando iam jogar fora das capitais de Rio e São Paulo, para transmitir o jogo direto para a praça. Aí eles vendiam comerciais. Consequentemente, os jogos transmitidos dos grandes eram muito maior do que dos pequenos, que eu não tinha. A Bahia estava em 8º ou 10º em nível de potencial de comercial. Eles foram ganhando a fatia do bolo, certo? E os clubes não perceberam. Eu já brigava lá atrás. Desculpe, mas eu já percebia as coisas lá atrás. Eles já eram grandes como bilheteria, como tradição, como história do futebol brasileiro. E foram ganhando o bolo da TV cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. Aí entrou depois a fechada,
que é base de assinantes, aí já é um pouquinho mais democrática, mas eles compram muito mais, ganham muito mais. O Vitória é um dos últimos em compra de pacotes. Não pode reclamar, o torcedor do Vitória não faz a sua parte. Tem que comprar, certo? Mas aí, o cenário é difícil reverter hoje, né? Com essa disparidade. Rapaz, o pior é que está mudando, né? Agora está mudando com a chegada da internet. Quando você vê o Facebook comprando a Liga dos Campeões e ganhando da Globo, você descobre que tem alguma coisa que está mudando. Agora tem que conhecer para saber como é que você se movimenta nesse negócio. Por que o Vitória tem tão pouco sócio, não consegue mais levar torcedor para encher o estádio, essas coisas? Vai além dos resultados. Torcedor do Vitória é bom de internet. Não gosta de ir pro estádio. Agora o Vitória tem que melhorar o Isso estádio. pode mudar a mentalidade, a cultura do torcedor? Eu acho que vai. Isso vai da gestão Sabe ou o que do falta próprio ao torcedor? Vitória? Isso vai também dar Sabe o que localização. falta ao torcedor do... Não, De hoje mais não, acesso e hoje tal. mais não. Outra coisa é a Fonte Nova. Hoje o que não sobra é acesso pro Barradão. Mas a Fonte Nova, Paulo, se fosse na sua Sim, a gestão, Fonte seria Nova mais... é Pelourinho, né? Centro. Seria mais utilizada a Fonte Nova na sua gestão? Rapaz, eu fiz o Barradão, né? Então se eu fiz o Barradão é porque eu entendia que o Barradão era mais rentável pro Vitória porque você tinha uma despesa muito menor. Tá certo? Só que o Barradão tem 3 anos no Vitória que não dá um centavo de receita. Então dessas 5, 6 receitas que o futebol tem, o Vitória não tem uma. E licenciamento também não tem 2. Então não tem receita, rapaz. Se o Vitória perder a televisão, eu lhe disse que é 76%. Se o Vitória perder a televisão e perder o contrato da Caixa, a Vitória para. A Vitória vive sob esse risco. Por não ter projeto. Estão sentados em cima de uma coisa, uma areia movediça. Certo? O torcedor tem que virar sócio, o Vitória precisa ter 40 mil sócios urgente. Só que esse torcedor só vai virar sócio quando tiver uma liderança que ele acredite. Você conseguiu colocar Como é que ele vai virar sócio sócio com o Ricardo Davi? Desculpa. Você conseguiu colocar quantos sócios no Vitória? Eu comecei todos os programas de sócio do Vitória, o Vitória não tinha até 97. Você sabe qual foi assim o limite de Eu sócios? já cheguei a ter, em 97, eu cheguei a ter 3.500 sócios. Era um número enorme para quem começou. Então hoje sua meta seria 40 mil. Hoje minha meta seria 50 mil. Isso não é utópico, não? Você acha que é possível? Não, que utópico. O Sport tem 40. O Sport é maior que o Vitória? Recife é maior que Salvador? O problema está na forma de você. Primeiro, esse programa precisa ser todo arrumado. O estádio precisa ser todo modernizado. Porque hoje ninguém vai mais pro paixão, não, sabe? Hoje o cara vai querendo saber da troca. Eu dou minha paixão e você me dá o quê? Vitória tem um plano. Vitória tem sócio bronze de R$25. Você sabia que se ele for 3 jogos por mês, o sócio bronze é mais caro que o prata? Tá tudo errado. Tá tudo errado. Certo? Vitória não tem setorização no estádio. Qual a vantagem de você ser ouro no Vitória hoje? Fala aí. Qual? O que é que você oferece ao ouro para ele pagar R$100 por mês? Entrar no estacionamento de graça e sentar na cadeira, né? Que cadeira? E o bronze ainda paga 70% de desconto no ingresso? Tá tudo errado. Desculpem, tá tudo errado. Tudo errado. A entrevista ficou longa demais, né? Vamos encerrar por aqui. Tem várias outras perguntas que infelizmente a gente não vai poder fazer. A gente pode até marcar um segundo tempo aqui pra entrevista, de repente, se você nos der essa oportunidade. Tranquilo. Mas obrigado a todos aí que acompanharam esse vídeo. Deixa o like, compartilha aí pra todo mundo. Espero que tenha sido esclarecedor a entrevista com o Paulo Carneiro aqui, que pra mim é um marco na história desses 2 anos aí de Canal do Leão. Tamo junto, valeu, Matheus, pela participação. Obrigado, Paulo, também. Só queria fazer uma última Você pergunta. Eu quero fazer a pergunta depois do encerramento. Eu quero saber o que você pensa, copiando o que você pensa pro Brasil, o que você quer pro Brasil. Qual é o Vitória de Paulo Carneiro? O que você pensa por Vitória daqui pra frente? Vitória tem que ter um orçamento de 250 milhões. Senão ele não vai competir. Se você sonha em ser campeão brasileiro contra adversário que tem uma média de orçamento de 300 a 350 milhões, como é que você pode competir com 80? Então, ou você tem um projeto para... Agora, tem que ter ganho real. Porque se você chegar a 250 e os caras forem para 700, não adiantou nada. Então, ou o torcedor entende isso como definitivo, ou Vitória não tem saída. Vai ser um clube de Série B.